Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem em casa, se protegendo, saindo só quando estritamente necessário, usando máscara e álcool em gel. Eu sou a professora Adriana Gabardo e vou seguir com vocês com as aulas de História. Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar do material básico de toda a aula. Então eu quero que vocês peguem um lugar confortável em casa, de preferência silencioso, com uma mesa ou um apoio firme para o seu caderno. Nós vamos precisar da borracha, lápis colorido, caderno onde vocês registram a aula ou uma folha se for necessário. Então vou deixar um tempinho para vocês ajeitarem esse material. Já conseguiram se organizar? Então vamos para o registro da nossa aula. A nossa aula hoje é a número 11. Eu quero que vocês anotem no caderno com a data do dia de hoje e o nosso tema: como viviam os primeiros seres humanos no período neolítico. Um tempo para vocês registrarem no caderno. Conseguiram terminar?
Se não terminaram, no final da aula vocês vão ter um tempinho para continuar copiando. Então vamos para o nosso tema, a pré-história. A pré-história é o período da história no qual viveram os primeiros seres humanos. Eu sei que vocês já viram com a professora Gisélia um pouco desse tema, mas eu trouxe para vocês uma linha do tempo dessa história, para a gente ter ideia de quanto tempo passou dos dias atuais até o tempo dos primeiros seres humanos. Prestem atenção nessa imagem. A pré-história começa lá com os homens das cavernas, onde eles começaram a desenvolver as primeiras pinturas, né? É o período mais primitivo. Depois, os historiadores resolveram organizar assim. Como esse período era muito comprido, eles dividiram com fatos importantes. Então, da pré-história para a Idade Antiga, foi quando o homem descobriu a escrita. Esse período da Idade Antiga é o período dos faraós, que tinham as pirâmides, os faraós do Antigo Egito. Depois disso, houve um período de muitas guerras, onde as pessoas foram pedir abrigo e proteção dentro do muro dos castelos, que nós chamamos de período medieval. É aquele tempo dos reis, dos príncipes, princesas e cavaleiros, que vocês conhecem bem das historinhas, não é mesmo? Então, quando essas guerras diminuíram, a população começou a voltar mais ao estudo científico, começaram a estudar mais e nasceu a ciência. A gente chama esse período de Idade Moderna ou Iluminismo. Eu coloquei uma imagem ali dos estudos do Leonardo da Vinci, que vocês já devem ter ouvido falar. Ele foi um dos gênios que nasceram nesse período. E por fim, nós temos a Idade Contemporânea, que é o período que nós estamos hoje, que os historiadores marcam com a queda da Bastilha e a Revolução Francesa, o período em que a população não queria mais ser governado por reis e rainhas. Eles preferiam que se fosse instituído os governos populares. Mas olha quanto tempo passou, como mudou a nossa história lá da pré-história até os dias atuais. Vocês tinham ideia que era tanto tempo assim? Vocês lembram que vocês também fizeram uma linha do tempo no primeiro ou segundo ano com a professora de vocês? Que começava lá com a fotografia de quando vocês nasceram, marcando o ano que vocês nasceram, e depois vocês foram marcando os acontecimentos importantes da vida de vocês. Por exemplo, caiu o primeiro dentinho, primeiro dia da escola, e primeiro dia da escola muda muito a vida da gente, né? Aí depois nasce um irmão, nasce uma irmãzinha. Então a mesma coisa os historiadores fizeram com a nossa história. Marcaram períodos para facilitar até o estudo dela. Mas agora a gente vai voltar um pouquinho para a nossa pré-história, ver o que nós vamos aprender hoje. O período da pré-história se desenvolveram as primeiras invenções de toda a história da humanidade. E isso é muito importante para a gente. Nós começamos com os primeiros objetos feitos de pedra lascada, dominamos o fogo, usamos ferramentas para caçar e fizemos as escritas rupestres dentro das cavernas. São a arte rupestre. A pré-história ainda é dividida por 3 períodos, dessa forma. Primeiro período paleolítico, que vocês viram na aula da professora Gisélia. O período neolítico, que é o período que nós vamos estudar hoje. E o período da Idade dos Metais. Cada uma dessas fases também foi marcada por mudanças. Do período paleolítico para o período neolítico, foi descoberta a forma de plantar, a agricultura. Do Neolítico para a Idade dos Metais, foi marcada pelo uso dos metais na confecção das ferramentas. Agora, eu quero que você pegue seu caderno e copie essa definição de pré-história que eu vou passar para vocês, mas prestem atenção. São 3 slides. Entre um slide e outro, eu vou avisar que nós estamos mudando o nosso texto, tá ok? Então, o nosso primeiro slide. Pré-história. Período da história no qual viveram os primeiros seres humanos. Tempo para vocês copiarem.
Conseguiram terminar? Agora nós vamos para o nosso segundo slide. Presta atenção. Nesse período, desenvolveram-se as primeiras invenções de toda a história da humanidade. Mais um tempinho para vocês copiarem. Terminaram? Espero que sim. Senão, no final da aula, vocês vão poder voltar o vídeo e terminar de copiar. O nosso último slide, presta atenção. A pré-história costuma ser dividida da seguinte forma: período paleolítico, período neolítico, idade dos metais. Tempo para vocês copiarem esse último pedaço.
Espero que vocês tenham terminado, tudo bem? Então vamos lá, vamos voltar para a nossa aula. Vamos nos ater agora somente no período do Neolítico. Por que ele é tão importante? Porque a descoberta da agricultura, de como produzir o próprio alimento, vai mudar muito a vida dos homens e mulheres do período Neolítico. Porque eles vão mudar até o estilo de vida, vão criar outros instrumentos e vão ter uma vida mais tranquila do que era viver dentro das cavernas, vocês não acham? Então, mas vocês acreditam que a agricultura descoberta nesse período foi tão importante que até hoje, nos dias atuais, nós temos algumas ações que são muito parecidas? É sim. No período Neolítico, eles tinham as plantações comunitárias. Todos plantavam e colhiam para alimentar o seu grupo. E hoje em dia, o que você acha? Será que tem alguma coisa alguma ação social, alguma ação comunitária que a gente faça e que também possa ajudar a todas as pessoas? Pensa bem, será que perto da tua casa tem alguma? Olha o que eu descobri para vocês. Nós temos as hortas comunitárias. Sim, são hortas feitas aqui em Curitiba, que são livres para as pessoas que quiserem plantar, se associar a grupos que organizam essas hortas, e elas servem para alimentar a população em geral. Eu trouxe uma imagem para vocês, eu quero que vocês prestem bem atenção, é de uma horta comunitária aqui de Curitiba. O que será que esse homem está fazendo? Que ferramenta ele está usando? Como é que está esse espaço? Está organizado em canteiros, essa pessoa está plantando, ele provavelmente está usando uma enxada, não é mesmo? Então, essa prática aqui em Curitiba, ela existe já há algum tempo. Você conhece alguma? Mas como é que será que é organizada e o que é o conceito de uma horta comunitária? Hortas comunitárias surgem quando algumas famílias se reúnem para plantar alimentos em espaços vazios da cidade. Então, como eu falei, existem associações de moradores que com o apoio da prefeitura se organizam e liberam esses espaços que não estão sendo utilizados para que façam ou organizem essas plantações, essas pequenas plantações. Elas caracterizam-se pelo apoio ao cultivo dos vazios urbanos na cidade de Curitiba. E aqui em Curitiba, a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, ela fornece cursos e orientações às pessoas de como plantar, que período é melhor para plantar tal produto, como faz para adubar a terra e para colher e a manutenção dessas hortas. Essa imagem eu trouxe para vocês da horta do Pantanal, é a horta comunitária do Pantanal. Aqui em Curitiba existem mais de 30 hortas comunitárias. Olha que espaço bonito e que não era aproveitado antes e a população local está usando. Essa horta comunitária é uma foto do bairro Cajuru e ela especialmente foi feita em um espaço que não era utilizado ao lado dos trilhos do trem, que por uma margem de segurança não é permitido que se construa ao longo da margem do trem. Então os moradores do Cajuru se organizaram e pediram esse espaço. E olha que bacana, a empresa férrea cedeu até os dormentes do trilho do trem para eles organizarem as suas hortas. Os canteiros, vocês podem ver que do lado das plantinhas tem os dormentes de madeira do trilho do trem. Mas veja que bacana essa experiência que essa família teve em cultivar uma horta comunitária no bairro do Cajuru, em Curitiba. Vamos ver um vídeo que o Antônio Henrique trouxe pra gente, que é irmão da professora Gisélia, sobre a experiência deles com a horta comunitária. Vamos assistir? Antônio, eu tenho uma horta comunitária aqui no Cajuru, uma horta fundada em 2017, que nós estamos na entrada da horta. Nós temos toda uma organização, nós utilizamos o espaço na beira do trem, da linha do trem, nós temos o apoio da Rumo, eles dão alguns materiais e nos cederam o espaço aqui para uso, né? Também contamos com o apoio da Prefeitura de Curitiba, com apoio técnico, o funcionário deles sempre nos auxilia, sempre que podem, quando a gente precisa. E vamos entrar e mostrar um pouco da horta.
Oi, pessoal, chegamos na minha horta aqui, ó, de canteiro. Bom, aqui eu planto de tudo que dá vontade que eu consigo, né? Aqui nós temos um pé de berinjela aqui, ó, tá pequenininha ainda. Tem uma pimentinha bem doce. Esse aqui o coelhinho da Páscoa gosta, que é cenoura. Dá um zoom ali. Tem algumas cenouras, tem cebolinha para tempero, beterraba. Eu planto repolho também, aqui repolho ali. Isso aqui a gente ganhou umas mudas, eu acredito que seja brócolis. É um pé surpresa da horta. Aqui tem um pezinho de tomate, a gente amarra ele no bambu, ele começa a crescer, começa a cair no chão, aí apodrece, cai plantado. Aqui tem pé de coco, alface. Esse aqui é o preferido do Popeye, espinafre. Aqui tem mais cenoura. Aqui tem um pezinho de manjericão. Vocês repararem, nós temos algumas plantinhas ali, ó. Tem uma florzinha ali que é para espantar alguns tipos de bicho que vêm comer as nossas verduras. Agora demos uma fugidinha da horta, estamos aqui na minha casa. Isso mesmo, na minha casa. Vocês devem estar pensando o que viemos fazer aqui, né? Aqui começa todo o nosso processo produtivo para o plantio. Como nossa horta é orgânica, nós não podemos utilizar adubos químicos, fertilizantes, nada desse tipo. O único tipo de adubo que nós usamos são naturais. Como fazemos isso? Nós durante o dia separamos todas as cascas de frutas, como laranja, tem casca de batata, de mamão, outras matérias orgânicas, como pó de café, a sobra da erva do chimarrão do dia, e tudo que não contenha sal, porque o sal ele salga a terra e mata as plantas, né? Não funciona. E o que fazemos com isso? Nós vamos armazenando durante a semana em um balde. No fim da semana, ou às vezes no meio, quando dá tempo, nós vamos e enterramos na horta. Para quê? Para virar o tal do adubo para as plantas, que não é nada mais, nada menos que a comidinha das plantas. Com isso, elas crescem saudáveis e fortes para nos alimentar e virarem adubo de novo. E com isso, nós temos a parte de adubo, que deixa a terra fértil para as plantas. Agora, já explicado o começo do nosso processo, vamos voltar para a horta. Da horta, queria agradecer. Com ela a gente consegue ter uma economia financeira, algumas coisas. A gente sempre precisava de um temperinho fresco, alguma coisa. O mercado às vezes não acha, se perde muito tempo. Porque eu tenho bastante ganho de tempo, eu moro a 2 quadras daqui e eu venho e pego o tempero fresco. Nós temos também que é uma parte comunitária, que todos ajudam, todo mundo pode pegar. E eu acabo economizando bastante tempo com isso, tendo sempre produtos frescos e sem pesticidas, inseticidas, esse tipo de coisa que fazem mal, né? Os agrotóxicos. Eu acho que eu ganho em saúde com a nossa horta. E agradecer isso aí, pessoal. Então eu quero agradecer ao Antônio Henrique pelo vídeo que trouxe pra gente. E enriqueceu muito, não foi mesmo, estudantes? Porque olha quanta coisa ele citou sobre a compostagem, que é adubar a terra, sobre a alimentação sem agrotóxicos, sem venenos, alimentação saudável para a família dele, não é verdade? Que ele economizou no tempo de ir no supermercado e pega tudo fresquinho na horta. Realmente dá até vontade de montar uma horta perto de casa, não é verdade? Então, que conhecimentos e ferramentas são necessários para a prática da agricultura? O que a gente pôde observar nesse vídeo? Quanta coisa precisa saber? E será que em todo o período da história, lá no passado, a gente tinha também todo esse conhecimento? Nós precisamos hoje da enxada, do machado, da fertilização do solo, da foice, da irrigação, porque as plantas também precisam de água, e época própria para plantar os produtos, porque não é a gente querer plantar quando a gente quer. Cada plantinha tem o seu período do ano para ser plantado. Mas esse conhecimento nós temos hoje. E no passado? Como será que foi lá no período neolítico? Então é isso que nós vamos descobrir agora. Como os homens e mulheres viviam nesse período. Os seres humanos desenvolveram a agricultura, isso a gente já aprendeu, já estudou. Mas como é que foi? Possivelmente os historiadores acreditam que as mulheres
começaram a observar que no local onde elas comiam, que o grupo comia, começou a cair sementinhas e brotar. E era a mesma plantinha do que eles tinham comido. Então eles começam propositalmente pegar as plantinhas e jogar numa região como se fosse plantar. E começou a nascer. E isso mudou muito a vida dos grupos, porque antes nós sabemos que no Paleolítico os povos eram nômades, ou seja, eles iam de região em região procurando por caça, por alimentos. E agora, produzindo o próprio alimento, eles começam a ser sedentários, eles não precisam mais sair à procura, eles mesmos produzem. E dessa forma, eles aprenderam também a criar animais. Porque como eles ficaram um pouco mais de tempo no mesmo local, eles aprenderam que podiam dominar alguns animais e trazê-los para perto de si. Só que não no sistema que nós temos hoje, como grandes fazendas ou grandes criações de animais. Era no sistema de pastoreio, como está mostrando nessa imagem. E mais, a inovação da agricultura levou à necessidade de criar mais objetos para facilitar a vida e os novos afazeres deles. Então, olha as outras inovações que eles inventaram. Os potes de cerâmica, que são muito importantes para armazenar, seja a água que os grãos, para transportar a colheita de um lugar para outro. Por que eles conseguiram fazer os potes de cerâmica dessa forma? Porque já dominavam o fogo, usaram o barro e colocavam para secar perto das fogueiras. Outro objeto que já tinha sido criado, mas que foi aprimorado, melhorado no período neolítico. Vocês conseguem me dizer que objeto é aquele com a madeira e a pedra presa? Pensa bem. Esses pedaços de pedra para que servem? Para cortar, exatamente, é um machado. E esse machado, ele é polido, ou seja, os homens e mulheres daquele período aprenderam que, pegando uma pedra e esfregando na outra, conseguiam deixar com que ela ficasse mais fininha na ponta e muito mais cortante. Então eles melhoraram o antigo machado de pedra lascada para esse machado de pedra polida. Criaram também a foice. Essa é uma reprodução de machados polidos e uma foice do período neolítico, que foram achados lá nas pesquisas arqueológicas, nas escavações dos sítios arqueológicos. Essa foice é como se fosse uma figura de meia-lua. Ela é cheia de pequenos dentinhos de pedra e servem para serrar, como se fosse uma faquinha de serra que a gente tem normalmente na cozinha, só que de tamanho maior e utilizada para colheita. Este é um moinho de pedra que auxiliava a moer os grãos, a diminuir o tamanho dos grãos para produzir os alimentos. Esfregando essa pedra arredondada nessa plataforma de pedra, eles conseguiam até mesmo fazer farinha, que mais tarde eles começaram a fazer os pães. Esse é outro moinho de pedra também encontrado desse período. Nesse período, como eu já havia citado, surgiram também os primeiros grupos sedentários. Lembra quando eu falei que no período paleolítico eles eram nômades e iam de lugar a lugar procurando por alimento? Agora não. Essa é uma cena em que eles estariam dentro do seu grupo, da sua aldeia, e sedentários quer dizer que permanecem por um longo tempo vivendo no mesmo local. Já conseguem produzir esses objetos e têm mais trabalhos manuais para fazer na região onde eles moram. Sedentário é o povo que mora por muito mais tempo em uma localidade. E eu quero que vocês escrevam agora no caderno de vocês esse conceito, logo abaixo do conceito de pré-história que vocês já escreveram. Um tempo para vocês copiarem.
Conseguiram copiar? Muito bem, espero que sim. Agora eu trouxe para vocês a representação de uma aldeia neolítica. Como é que chegaram nessa representação? Os arqueólogos, junto com historiadores, têm sítios arqueológicos. São locais onde são encontrados vestígios das populações que viveram há muito tempo aqui. Então, nessas escavações, eles encontraram vários pedacinhos de cerâmica, de objetos, de fogueira, fossilizados pelo tempo. E conseguiram chegar a essa imagem de que as pessoas do Neolítico conseguiram viver dessa forma. Vamos prestar bem atenção e vamos comparar na nossa cabeça como é que era a vida dos homens da caverna em comparação a esses aqui. No Neolítico, quantas inovações vocês conseguem enxergar? Olhem, nós podemos ver plantações. As criações de animais, tem ali as ovelhinhas, os porcos dentro de um cercado. Mulheres moendo trigo, ou outros grãos que eles tenham plantado. Uma mulher no cantinho ali tecendo, provavelmente fazendo o tecido para fazer as roupas, e várias pessoas construindo as casas. Então, são as primeiras aldeias organizadas por nós, seres humanos. Bem bacana, né? E eu acho que sobre as escavações arqueológicas, vocês vão gostar da nossa próxima aula, que nós vamos falar exatamente disso. Agora eu tenho para vocês um desafio. O nosso desafio de hoje é para testar se vocês prestaram bastante atenção no que a professora falou. Nessa imagem que eu vou colocar, encontre 6 inovações que surgiram durante o período neolítico. Anote as que você encontrou no seu caderno. Vamos começar? Tempo!
Conseguiram achar as 6 inovações? Então vamos conferir. Nessa imagem da aldeia neolítica, nós conseguimos encontrar agricultura, criação de animais, cerâmica, moinho, tecelagem e a aldeia propriamente dita, representada pelas casas. Conseguiu encontrar também? Então vou te dar uma ajudinha. A agricultura, podemos ver ali nessa flechinha. São os homens colhendo naquela parte da imagem. Aqui nós temos o número 2, a criação de animais. O número 3, as cerâmicas ali ao lado da porta. O número 4, as mulheres moendo os grãos. O número 5, a tecelã. E número 6, as casas sendo construídas. Eu vou dar um minutinho para vocês completarem com as inovações que vocês não tinham encontrado. E então, estudantes, gostaram da nossa aula? Eu espero que sim. Agora eu vou deixar com vocês uma tarefinha de casa, porque nessa aula nós pudemos ver tanto o nosso presente, como nós fazemos os nossos cultivos, ao menos comunitários nos dias de hoje, e nós vimos também no passado, como é que as pessoas lá no Neolítico desenvolveram a agricultura e tinham a sua prática agrícola. Mas eu estava pensando, será que no futuro vai ser igual? Será que nós vamos ter os mesmos espaços para plantar? As mesmas ferramentas? Será que os alimentos vão ser iguais daqui a 50, 100 anos? Então, como desafio de casa, eu vou pedir para vocês imaginarem como será a agricultura no futuro. Registrem essa frase no caderno, desenvolvam um desenho bem bonito de como vocês imaginaram, tirem uma foto, escrevam no desenho o seu nome e o nome da sua escola, tira uma foto, manda para sua professora, que a sua professora vai fazer a foto chegar até mim. Eu tô louca para ver como é que vocês imaginam que seja o nosso futuro. E a nossa aula fica por aqui. Eu me despeço de vocês com um beijo no coração. Fiquem bem e até a semana que vem.